Desde a divulgação dos jogos da Loteca, algumas partidas mudaram completamente de cenário. Desfalques importantes alteram o equilíbrio de vários confrontos. E muita gente ainda vai jogar sem considerar isso. Aqui você vai ver quem perde mais com as ausências, quem quase não sente e onde isso muda o risco do jogo. Nós somos Loteca Informações dos Jogos da Semana. E agora começa a análise dos desfalques da Loteca. Jogo 1. Corinthians e Flamengo. Neste jogo entre Corinthians e Flamengo, o impacto dos desfalques pode ser decisivo. E aqui vai um ponto que muita gente subestima. Não é só quem está fora, mas como isso muda o comportamento tático das equipes em campo. Começando pelo Corinthians, a equipe chega com ausências importantes, especialmente no setor ofensivo e de criação. Jogadores que normalmente fazem a ligação entre meio e ataque não estarão disponíveis, o que tende a deixar o time mais previsível e dependente de jogadas, laterais ou bolas paradas. Além disso, a ausência de peças de rotação no meio-campo reduz a intensidade de marcação ao longo do jogo, algo que já vem sendo observado nas partidas recentes. Isso pode gerar um efeito dominó. O time começa organizado, mas perde consistência com o passar dos minutos. Agora, olha o detalhe que pode surpreender. Essas ausências obrigam o Corinthians a apostar em jogadores menos utilizados, que entram com mais energia e, muitas vezes, com menos responsabilidade emocional. Isso já aconteceu em jogos anteriores, onde atletas considerados reservas tiveram desempenho acima da média justamente por não carregarem a pressão de resolver. Então, apesar do prejuízo técnico, existe um fator surpresa aqui. Do outro lado, o Flamengo também não vem completo. A equipe sofre com desfalques pontuais, principalmente no sistema defensivo e em algumas peças do meio-campo que ajudam na construção ofensiva. A ausência de um zagueiro titular ou de um volante mais defensivo pode deixar espaços entre linhas, e isso é perigoso contra um time que joga em casa, mesmo que tecnicamente inferior. Mas aqui entra um ponto crucial. O elenco do Flamengo é mais profundo. Mesmo com desfalques, o time consegue manter um nível competitivo alto porque as reposições costumam ter qualidade semelhante. Só que isso não significa que o impacto seja zero. Jogadores que entram no lugar dos titulares nem sempre têm o mesmo entrosamento, e isso pode gerar falhas de posicionamento, principalmente nos primeiros minutos ou em transições rápidas. E é exatamente aí que mora a oportunidade de surpresa no jogo. Se o Corinthians conseguir explorar esses momentos de desorganização, principalmente no início de cada tempo, pode equilibrar uma partida que, no papel, parece mais favorável ao Flamengo. Outro detalhe importante: o desgaste acumulado. Jogadores que vêm sendo utilizados com frequência no Flamengo, por conta das ausências, podem sentir fisicamente. Isso já foi perceptível em jogos recentes, onde o time caiu de rendimento na segunda etapa. E quando isso acontece, abre espaço para a pressão adversária, principalmente jogando fora de casa. Resumindo o cenário, o Corinthians é mais prejudicado pelos desfalques, em termos de estrutura e criatividade, enquanto o Flamengo sente mais na parte de entrosamento e equilíbrio defensivo. Só que, paradoxalmente, isso deixa o jogo mais aberto do que parece. E fica a pergunta para o lotequeiro se perguntar: será que a profundidade do elenco do Flamengo compensa as ausências? Ou o fator casa e a imprevisibilidade do Corinthians podem virar o jogo? A resposta correta definirá a previsão do jogo. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 2. Bragantino e Botafogo. Se tem um fator que pode mudar completamente o rumo de um jogo, é a lista de desfalques. E aqui, nesse confronto entre Red Bull Bragantino e Botafogo, isso pode ser decisivo. Do lado do Bragantino,
O impacto das ausências tende a ser mais estrutural do que pontual. A equipe, que já mostrou, nos jogos oficiais disputados até aqui, uma forte dependência de intensidade no meio-campo e velocidade pelos lados, sofre quando perde peças desse setor. Quando há ausência de volantes com boa saída de bola ou meias que fazem a transição rápida, o time perde justamente aquilo que mais incomoda os adversários: a aceleração entre defesa e ataque. E isso já ficou evidente em partidas recentes, onde o time teve mais posse, mas criou menos chances reais. Outro ponto crítico é o sistema defensivo. Quando há desfalques entre zagueiros titulares ou laterais com capacidade de apoio, o Bragantino tende a ficar mais exposto, principalmente contra equipes que atacam em velocidade. Isso abre espaço entre linhas e dificulta a recomposição, algo que adversários mais organizados sabem explorar muito bem. Agora, virando para o Botafogo, o cenário é diferente e talvez até mais sensível dependendo das peças ausentes. O time, nos jogos já realizados, mostrou uma dependência clara de jogadores decisivos no setor ofensivo. Quando esses nomes ficam fora, o Botafogo perde poder de finalização, criatividade e, principalmente, presença na área. Além disso, o Botafogo também sente bastante quando há desfalques no meio-campo de marcação. Isso porque o time costuma equilibrar seu jogo com uma boa proteção à defesa. Sem esses jogadores, a equipe fica mais vulnerável a contra-ataques, algo que pode ser fatal contra um time como o Bragantino, que gosta de acelerar o jogo. Mas aqui vai o ponto mais interessante. Quem pode surpreender? Se o Bragantino tiver desfalques ofensivos, pode compensar com o coletivo, já que o time tem um padrão de jogo bem definido. Mesmo sem peças-chave, consegue manter volume e intensidade. Isso abre espaço para jogadores menos badalados aparecerem, principalmente pontas e meias que entram com mais liberdade e acabam sendo protagonistas inesperados. Já o Botafogo, quando perde suas principais referências, costuma depender mais de individualidades alternativas. E aí entra o fator surpresa. Jogadores que normalmente não são titulares podem ganhar espaço e, sem tanta pressão, acabam entregando mais. Isso já aconteceu em jogos recentes, onde substitutos diretos tiveram atuações acima da média, justamente por pegarem defesas menos preparadas para eles. Agora, uma dica prática para você que analisa jogos: não olhe só quem está fora. Olhe como o time joga sem essas peças. Tem equipe que sofre muito mais com um único desfalque específico do que com 3 jogadores medianos fora. E nesse confronto, o Botafogo tende a ser mais afetado quando perde suas referências ofensivas, enquanto o Bragantino sofre mais quando perde equilíbrio no meio-campo. Resumindo o cenário, se os desfalques do Bragantino forem no setor defensivo ou de construção, o Botafogo ganha espaço para crescer. Mas se o Botafogo vier sem seus principais nomes de ataque, o Bragantino pode dominar o jogo mesmo sem estar completo. Fica o alerta. Esse é aquele tipo de jogo onde a escalação oficial pode mudar completamente a leitura. Então, acompanhar os desfalques até o último momento pode ser o diferencial entre acertar ou errar a análise. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 3. Fluminense e Atlético Mineiro. Quando a bola rolar para Fluminense contra Atlético Mineiro, tem um detalhe que muita gente ignora, mas que pode decidir o jogo antes mesmo do apito inicial: os desfalques. Começando pelo Fluminense, o impacto das ausências passa diretamente pelo estilo de jogo da equipe. Nos jogos oficiais já disputados, o time mostrou uma forte dependência de construção desde trás, com troca de passes curtos e controle de posse. Só que esse modelo sofre muito quando peças do meio-campo ou da defesa estão fora. Se o Fluminense não conta com jogadores importantes na saída de bola, o time perde fluidez.
E não é só isso. Começa a errar mais passes, fica previsível e dá espaço para a pressão do adversário. Em partidas recentes, quando isso aconteceu, o time teve dificuldade até para ultrapassar o meio-campo com qualidade. Outro ponto crítico é o setor ofensivo. Quando há ausência de jogadores criativos ou de referência no ataque, o Fluminense até mantém a posse, mas transforma muito pouco em chances reais. É aquele domínio estéril, que parece bonito, mas não machuca o adversário. Agora olha o outro lado, o Atlético Mineiro. O Galo tem um perfil diferente e por isso sente os desfalques de outra forma. Nos jogos já realizados, a equipe mostrou que depende muito da intensidade física e da força no ataque. Quando perde jogadores de frente, principalmente aqueles que finalizam bem ou atacam espaço, o time perde profundidade. E isso muda completamente a dinâmica do jogo. O Atlético passa a jogar mais por fora, cruza mais bolas e fica previsível. E contra um time como o Fluminense, que gosta de controlar o ritmo, isso pode ser um problema enorme. Além disso, o Atlético também sofre quando tem ausências no meio-campo de marcação. Sem esses jogadores, o time perde equilíbrio. E aí entra um detalhe importante. O Fluminense adora jogar entre linhas. Se o Galo não tiver proteção suficiente, pode ser envolvido com facilidade. Agora vem a parte mais interessante. Quem pode surpreender? No Fluminense, quando há desfalques, o sistema coletivo ainda sustenta o time. E isso abre espaço para jogadores menos badalados aparecerem. Aqueles meias ou atacantes que entram sem tanta pressão acabam encontrando mais espaço justamente porque o adversário foca nos nomes principais. E aí surgem atuações inesperadas. Já no Atlético Mineiro, o fator surpresa costuma vir mais pela intensidade. Jogadores que entram no lugar dos titulares geralmente mantêm o nível físico alto. E isso pode pegar o Fluminense desprevenido, principalmente em transições rápidas. Uma dica prática para você que quer analisar esse tipo de jogo com mais precisão. Observe onde estão os desfalques, não apenas quantos são. Um único jogador fora, se for peça-chave no sistema, pode impactar mais do que 3 ausências em posições menos decisivas. E aqui vai um exemplo claro. Se o Fluminense estiver sem seus principais organizadores, o Atlético cresce muito no jogo. Mas se o Atlético vier sem seus finalizadores ou jogadores de explosão, o Fluminense ganha controle total da partida. No fim das contas, existe um padrão bem claro. O Fluminense sofre mais com desfalques, que afetam a construção e criatividade. Já o Atlético Mineiro sente mais quando perde força ofensiva e intensidade. E é exatamente por isso que esse jogo pode fugir completamente do esperado, dependendo de quem estiver fora. Fica o alerta. Antes de qualquer análise final, confira a escalação. Porque nesse confronto, os desfalques não são só um detalhe. São o ponto central do jogo. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 4. Botafogo Paulista e Fortaleza. Agora presta atenção nesse jogo, porque aqui os desfalques podem ter um peso ainda maior do que a própria diferença técnica entre as equipes. Botafogo Paulista contra Fortaleza. Começando pelo Botafogo Paulista. O cenário é bem claro quando a gente analisa os jogos oficiais já disputados. É um time que depende muito da organização defensiva e do jogo físico. Não é uma equipe que costuma dominar tecnicamente, então qualquer ausência pesa mais. Quando o Botafogo Paulista perde jogadores do sistema defensivo, principalmente zagueiros ou volantes, de marcação, o impacto é imediato. O time começa a dar mais espaço entre linhas, perde intensidade nas divididas e sofre mais com infiltrações. E isso já apareceu em partidas anteriores, onde a equipe até competiu bem, mas acabou cedendo chances claras, justamente por falhas de recomposição. Outro ponto importante é o ataque. Quando há desfalques ofensivos,
O Botafogo Paulista praticamente perde sua válvula de escape. O time já cria pouco naturalmente e sem seus principais nomes na frente. Passa a depender quase exclusivamente de bolas paradas ou erros do adversário. Agora olha o Fortaleza, porque aqui a leitura muda bastante. O Fortaleza, nos jogos já realizados, mostrou ser uma equipe muito mais estruturada taticamente. Só que isso não significa que não sofra com desfalques. Pelo contrário, quando perde peças importantes no meio-campo, principalmente jogadores que fazem a ligação entre defesa e ataque, o time perde fluidez. E isso é crucial, porque o Fortaleza gosta de controlar o jogo com posse e movimentação. Sem esses jogadores, a equipe fica mais previsível, roda a bola sem objetividade e demora mais para criar chances reais. Mas o maior impacto no Fortaleza aparece quando há ausência de jogadores ofensivos decisivos. Quando isso acontece, o time até mantém o controle, mas falta aquele jogador que resolve. E aí surge um padrão: muita posse, pouca efetividade. Agora vem o ponto-chave desse confronto. Quem sente mais? O Botafogo Paulista tende a ser mais prejudicado quando tem desfalques, porque seu elenco é mais limitado e depende muito do coletivo funcionando perfeitamente. Qualquer peça fora já quebra o equilíbrio do time. Já o Fortaleza, mesmo com ausências, costuma ter reposição melhor. Só que isso não significa que passa ileso, apenas que o impacto é mais qualitativo do que estrutural. E é exatamente aqui que mora a oportunidade de surpresa. Se o Fortaleza entrar com desfalques no setor ofensivo, o Botafogo Paulista pode crescer no jogo. Porque mesmo sendo inferior tecnicamente, é um time que compete, marca forte e aproveita erros. E contra um adversário menos eficiente no ataque, isso pode equilibrar as coisas. Por outro lado, se o Botafogo Paulista vier com problemas na defesa ou no meio-campo, o Fortaleza tende a dominar. Vai encontrar espaços, controlar o ritmo e aumentar muito a probabilidade de criar chances claras. Agora, uma dica prática que pouca gente aplica. Observe, não só quem está fora, mas quem entra no lugar. Às vezes, o substituto muda completamente o estilo do time. Um volante mais marcador, por exemplo, pode deixar o jogo mais travado. Já um meia mais ofensivo pode abrir espaços, tanto a favor quanto contra. E nesse jogo, isso pode ser decisivo. Porque o Botafogo Paulista dificilmente muda seu estilo, mas o Fortaleza pode se adaptar dependendo das peças disponíveis. Resumindo de forma direta, o Botafogo Paulista sofre mais com qualquer desfalque, principalmente defensivo. O Fortaleza sente mais quando perde qualidade na criação e no ataque. E é exatamente por isso que esse jogo tem potencial de surpresa, principalmente se o Fortaleza não estiver completo. Fica o alerta final. Esse é aquele tipo de confronto onde a escalação oficial muda tudo. Quem souber interpretar os desfalques corretamente, sai na frente. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 5. Cuiaba e Sport. Tem jogo que é decidido na bola. E tem jogo que é decidido antes mesmo dela rolar. E esse confronto entre Cuiabá e Sport Recife entra exatamente nesse segundo cenário, por causa dos desfalques. Começando pelo Cuiabá, o padrão dos jogos oficiais já disputados mostra um time muito dependente da consistência defensiva e da transição rápida. Não é uma equipe que precisa de muitas chances para ser perigosa, mas precisa estar equilibrada. E é aí que os desfalques fazem toda a diferença. Quando o Cuiabá perde jogadores do sistema defensivo, principalmente zagueiros ou volantes, de proteção, o time sofre mais do que parece. Porque não é só a defesa que piora, o time inteiro perde organização. As linhas ficam mais distantes, o meio-campo para de proteger e o adversário começa a encontrar espaço com facilidade. E tem um detalhe importante. Quando isso aconteceu em jogos anteriores, o Cuiabá até tentou manter o mesmo estilo,
mas acabou sendo punido justamente nos momentos de transição defensiva. Agora, se os desfalques forem no setor ofensivo, o impacto é diferente. O Cuiabá perde profundidade, perde velocidade pelos lados e passa a depender muito mais de jogadas individuais ou bolas paradas. Ou seja, o time fica mais previsível. Do outro lado, o Sport Recife apresenta um comportamento interessante. Nos jogos já realizados, a equipe mostrou ser competitiva, com forte presença física e boa capacidade de pressão. Só que isso também traz um ponto de atenção. O time depende muito da intensidade. Quando o Sport perde jogadores de meio campo, principalmente aqueles que marcam e pressionam, o impacto é direto. A equipe deixa de encurtar espaços, dá mais tempo para o adversário pensar e perde uma das suas principais armas, a recuperação rápida da bola. E isso pode ser perigoso contra um time como o Cuiabá, que sabe aproveitar espaços. Agora, o maior impacto no Sport aparece quando há desfalques no ataque. Sem seus jogadores mais decisivos, o time continua brigando, continua competindo, mas perde eficiência. Chega menos, finaliza pior e transforma menos oportunidades em gol. E aqui entra o ponto mais importante desse jogo. Quem sofre mais com as ausências? O Cuiabá tende a ser mais prejudicado quando perde peças defensivas, porque seu modelo de jogo depende muito do equilíbrio. Já o Sport sente mais quando perde intensidade no meio ou qualidade na frente. Agora presta atenção nisso, porque é onde pode surgir a surpresa. Se o Cuiabá estiver com desfalques na defesa, o Sport ganha um cenário ideal. Mesmo que não tenha um ataque extremamente técnico, vai encontrar espaço e pode crescer no jogo pela insistência. Mas se o Sport vier com ausências no setor ofensivo ou no meio-campo, o Cuiabá passa a ter vantagem estratégica, porque vai conseguir controlar melhor o ritmo e explorar exatamente os espaços que o Sport costuma deixar, quando não consegue pressionar. E aqui vai uma dica prática para elevar sua análise. Sempre pense no efeito dominó dos desfalques. Às vezes, um volante fora não afeta só a marcação. Ele afeta a saída de bola, o posicionamento da defesa e até o comportamento do ataque. Nesse jogo, isso é muito claro. Um simples desfalque pode mudar completamente a forma como o time joga. Resumindo de forma direta, o Cuiabá sofre mais com desfalques defensivos. O Sport Recife sofre mais quando perde intensidade e poder de decisão. E é exatamente por isso que esse confronto pode fugir totalmente do padrão. Dependendo de quem estiver fora, fica o alerta final. Não analise esse jogo sem olhar as escalações, porque aqui os desfalques não são detalhe, são o fator principal. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 6. São Paulo e Palmeiras. Clássico é decidido nos detalhes. E nesse confronto entre São Paulo e Palmeiras, os desfalques podem ser exatamente o fator que muda tudo. Do lado do São Paulo, os jogos oficiais já mostraram um time que depende muito da organização, tática e da construção pelo meio. Só que esse modelo sofre bastante quando peças-chave estão fora, principalmente no setor criativo. Quando o São Paulo não conta com seus principais articuladores, o time perde fluidez. A bola até circula, mas sem objetividade. E isso gera um efeito perigoso. O adversário passa a se sentir mais confortável, adianta as linhas e começa a pressionar mais alto. Outro ponto importante é a defesa. Quando há desfalques entre zagueiros ou laterais, o São Paulo tende a sofrer com bolas nas costas e jogadas rápidas. Em jogos anteriores, isso já ficou evidente. O time até controla o jogo em alguns momentos, mas acaba sendo punido em transições. Agora olha o Palmeiras, porque aqui o impacto dos desfalques tem outra característica. O Palmeiras, nos jogos já disputados, mostrou um time extremamente equilibrado. Só que mesmo com um elenco forte,
Existem peças que fazem muita diferença, principalmente no meio-campo e no ataque. Quando o Palmeiras perde jogadores de meio, especialmente aqueles que organizam e dão ritmo, o time muda completamente. Fica mais direto, menos paciente, e isso pode até facilitar a marcação do adversário. E tem mais. Quando há ausência de jogadores ofensivos decisivos, o Palmeiras perde poder de definição. Continua criando, continua pressionando, mas finaliza pior. E em clássico, isso custa caro. Agora vem o ponto mais interessante desse jogo. Quem sente mais? O São Paulo tende a ser mais prejudicado quando perde jogadores criativos ou peças da defesa, porque seu modelo depende muito do encaixe coletivo. Já o Palmeiras, mesmo com desfalques, consegue manter competitividade, mas perde qualidade em momentos decisivos. E é exatamente aí que pode surgir a surpresa. Se o São Paulo estiver com desfalques importantes no meio ou na defesa, o Palmeiras ganha vantagem clara. Vai encontrar espaços, explorar transições e aumentar a pressão. Mas se o Palmeiras vier sem seus principais nomes de criação ou finalização, o São Paulo pode equilibrar o jogo e até assumir o controle em alguns momentos, principalmente com apoio da torcida e maior posse de bola. Agora uma dica prática que pode mudar completamente sua leitura. Clássico não é só técnica, é contexto. E os desfalques mudam esse contexto. Às vezes, um time tecnicamente melhor entra desfalcado em posições-chave e acaba nivelando o confronto. E é exatamente isso que pode acontecer aqui. Outro detalhe importante: observe o comportamento dos substitutos. Em clássicos, jogadores menos badalados costumam crescer. Já vimos isso várias vezes. Atletas que entram sem tanta pressão e acabam sendo decisivos, justamente por surpreenderem. Resumindo de forma direta, o São Paulo sofre mais quando perde organização e criatividade. O Palmeiras sente mais quando perde eficiência no ataque e controle no meio. E isso deixa o jogo totalmente em aberto, dependendo de quem estiver fora. Fica o alerta final. Não se deixe levar só pelo nome das equipes. Nesse clássico, os desfalques podem ser o verdadeiro termômetro do jogo. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 7. Atlético Paranaense e Coritiba. Clássico regional é sempre imprevisível. Mas quando entram os desfalques na equação, o jogo entre Atlético Paranaense e Coritiba pode mudar completamente de rumo. Do lado do Atlético, os jogos oficiais já mostraram um time que depende muito da intensidade, principalmente jogando em casa. É uma equipe que pressiona alto, acelera o jogo e tenta sufocar o adversário. Só que esse modelo sofre bastante quando há desfalques em setores-chave. Quando o Atlético perde jogadores de meio-campo, especialmente aqueles que dão dinâmica e sustentam a pressão, o time perde ritmo, a marcação encaixa menos, os espaços começam a aparecer e o adversário ganha tempo para jogar. E tem um detalhe importante. Quando isso aconteceu em partidas anteriores, o Atlético até manteve a postura ofensiva, mas ficou mais exposto. Ou seja, atacou, mas também deu mais chances ao adversário. Outro ponto crítico é o ataque. Se há ausência de jogadores rápidos ou de referência na frente, o time perde profundidade, fica mais previsível, troca mais passes sem infiltrar e acaba facilitando a defesa adversária. Agora, olhando o Coritiba, o cenário é diferente, mas igualmente sensível. Nos jogos já realizados, o Coritiba mostrou ser um time que depende muito da organização defensiva e da disciplina tática. Não é uma equipe que costuma dominar, mas sabe competir, principalmente quando consegue manter sua estrutura. Só que quando o Coritiba tem desfalques na defesa ou no meio de marcação, o impacto é imediato. O time perde compactação, começa a dar espaço entre linhas e sofre mais contra equipes intensas. Exatamente o perfil do Atlético.
E no ataque, a situação é ainda mais delicada. Quando faltam jogadores ofensivos, o Coritiba praticamente perde sua capacidade de contra-atacar com eficiência. Passa a ter dificuldade para sair jogando e fica preso no próprio campo. Agora vem o ponto mais interessante desse clássico. Quem sofre mais? O Coritiba tende a ser mais prejudicado no geral, porque depende muito do coletivo funcionando perfeitamente. Qualquer ausência já compromete o sistema. Já o Atlético, mesmo com desfalques, consegue manter um nível competitivo, mas perde intensidade e poder de decisão em momentos-chave. E é exatamente aqui que pode surgir a surpresa. Se o Atlético estiver com desfalques no meio ou no ataque, o Coritiba pode encontrar espaços que normalmente não teria. E em clássico, uma oportunidade bem aproveitada pode mudar tudo. Por outro lado, se o Coritiba vier com problemas defensivos ou sem força no meio-campo, o Atlético tende a dominar. Vai pressionar, acelerar o jogo e aumentar muito o volume ofensivo. Agora uma dica prática para você que quer analisar clássico com mais precisão. Não olhe só o nome dos jogadores que estão fora. Pense no impacto tático. Um volante fora, por exemplo, pode desmontar toda a proteção defensiva. Um atacante fora pode tirar completamente a profundidade do time. E nesse jogo, isso é decisivo. Outro detalhe que muita gente ignora: substitutos em clássico costumam ter comportamento diferente. Jogadores menos experientes entram com mais energia, mais vontade, e às vezes isso compensa a falta de qualidade técnica. Resumindo de forma direta, o Atlético sofre mais quando perde intensidade no meio e velocidade no ataque. O Coritiba sofre mais quando perde organização, defensiva e capacidade de competir, fisicamente. E isso deixa o clássico totalmente aberto, dependendo de quem estiver fora. Fica o alerta final. Esse é aquele tipo de jogo onde a escalação define o cenário. Os desfalques aqui não são detalhe, são o ponto central da análise. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 8. Cruzeiro e Santos. Clássico nacional, jogo grande, mas o que realmente pode definir esse confronto entre Cruzeiro e Santos está longe de ser só a bola rolando, são os desfalques. Do lado do Cruzeiro, os jogos oficiais já disputados mostram uma equipe que vem se apoiando muito na organização defensiva e na transição rápida. É um time que não precisa de muitas chances, mas precisa estar bem estruturado. E quando há desfalques, principalmente no meio-campo, esse equilíbrio desaparece. Se o Cruzeiro não conta com seus volantes mais consistentes, o time perde proteção na frente da zaga. E isso gera um efeito imediato. A defesa fica mais exposta, o adversário encontra espaço entre linhas e o jogo fica muito mais difícil de controlar. Outro ponto sensível é o setor ofensivo. Quando há ausência de jogadores de velocidade ou de referência no ataque, o Cruzeiro perde profundidade. E sem profundidade, o time passa a rodar a bola sem conseguir infiltrar, facilitando a marcação adversária. Agora, olhando o Santos, o cenário é diferente, mas igualmente perigoso quando falamos de desfalques. Nos jogos já realizados, o Santos mostrou uma equipe que depende bastante da criatividade e da movimentação ofensiva. Só que esse estilo sofre muito quando faltam peças importantes no ataque ou no meio criativo. Quando o Santos entra sem seus principais articuladores, o time perde justamente aquilo que mais o diferencia: a capacidade de quebrar linhas. E sem isso, o ataque fica previsível, com jogadas mais laterais e menos infiltrações. E tem mais. Quando há desfalques na defesa, o Santos costuma sofrer com bolas longas e transições rápidas. Isso já ficou evidente em partidas anteriores, onde o time teve dificuldades para se reorganizar após perder a posse. Agora vem o ponto-chave desse confronto. Quem sofre mais? O Santos
tende a ser mais prejudicado quando perde jogadores criativos, porque seu jogo depende muito da inspiração ofensiva. Já o Cruzeiro sofre mais quando perde equilíbrio no meio-campo, porque isso afeta todo o sistema, e é exatamente aí que pode surgir a surpresa. Se o Cruzeiro estiver com desfalques no meio, o Santos pode crescer muito no jogo. Vai encontrar espaço, ter mais liberdade para criar e aumentar suas chances de controlar a partida. Mas se o Santos vier sem suas principais peças ofensivas, o Cruzeiro ganha vantagem estratégica, porque vai conseguir se organizar melhor, explorar contra-ataques e aproveitar os espaços deixados. Agora uma dica prática para você analisar esse tipo de confronto com mais precisão. Sempre pense no impacto coletivo dos desfalques. Um jogador fora não afeta só a posição dele, afeta o comportamento de todo o time. E nesse jogo, isso é muito claro. Um meio-campo desfalcado pode mudar completamente o ritmo da partida. Um ataque incompleto pode tirar toda a capacidade de decisão. Outro detalhe importante: jogadores substitutos podem ser decisivos justamente por serem menos estudados. Em jogos grandes, isso acontece com frequência. O adversário se prepara para um cenário e encontra outro totalmente diferente. Resumindo de forma direta, o Cruzeiro sofre mais quando perde equilíbrio e proteção no meio. O Santos sente mais quando perde criatividade e capacidade ofensiva. E isso deixa o jogo totalmente aberto, dependendo de quem estiver fora. Fica o alerta final. Nesse confronto, os desfalques não são apenas um detalhe, são o fator que pode definir o resultado. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 9, Vasco e Grêmio. Agora segura esse confronto, porque aqui os desfalques podem pesar. E muito, no jogo entre Vasco da Gama e Grêmio. Começando pelo Vasco, os jogos oficiais já disputados mostram um time que oscila bastante, mas que depende muito da intensidade e da compactação defensiva para se manter competitivo. E é justamente aí que os desfalques mais machucam. Quando o Vasco perde jogadores do meio-campo, principalmente aqueles que ajudam na marcação e na transição, o time sente imediatamente. A equipe passa a dar mais espaço entre linhas, demora mais para recompor e acaba sendo pressionada com mais facilidade. E tem um detalhe importante. Quando isso aconteceu em partidas anteriores, o Vasco até tentou manter sua postura, mas acabou ficando exposto, ou seja, perdeu a capacidade de controlar o ritmo do jogo. No ataque, a ausência de jogadores de velocidade ou referência também pesa bastante. O time perde profundidade, cria menos chances claras e passa a depender muito de jogadas individuais ou bolas paradas. Agora, olhando o Grêmio, o cenário é um pouco diferente, mas igualmente sensível. Nos jogos já realizados, o Grêmio mostrou uma equipe que valoriza a posse de bola e a organização ofensiva. Só que esse estilo sofre quando faltam peças importantes no meio-campo criativo. Quando o Grêmio entra sem seus principais articuladores, o time até mantém a posse, mas perde qualidade. Fica mais lento, previsível e com dificuldade para quebrar linhas defensivas. Outro ponto crítico é a defesa. Quando há desfalques no sistema defensivo, o Grêmio tende a sofrer mais com bolas longas e transições rápidas. Exatamente o tipo de situação que pode favorecer o Vasco. Agora vem o ponto-chave desse confronto. Quem sofre mais? O Vasco tende a ser mais prejudicado quando perde intensidade e proteção no meio-campo, porque isso afeta todo o funcionamento do time. Já o Grêmio sente mais quando perde criatividade e qualidade na construção das jogadas. E é exatamente aqui que pode surgir a surpresa. Se o Vasco estiver com desfalques no meio, o Grêmio ganha um cenário ideal. Vai conseguir trocar passes com mais liberdade, controlar o ritmo e aumentar suas chances de dominar o jogo. Mas se o Grêmio vier sem seus principais jogadores criativos, o Vasco pode crescer.
porque mesmo não sendo um time tão técnico, é competitivo. E contra um adversário menos criativo, isso pode equilibrar muito o confronto. Agora, uma dica prática que pode fazer toda a diferença na sua análise. Observe o efeito em cadeia dos desfalques. Um jogador fora não impacta só a posição dele, muda o comportamento coletivo. Por exemplo, um volante ausente pode fazer a defesa recuar mais. Um meia criativo fora pode fazer o time atacar mais pelos lados, mesmo sem eficiência. E nesse jogo, isso é fundamental. Outro detalhe importante: jogadores substitutos podem ser decisivos, justamente por serem menos previsíveis. Em muitos casos, eles entram com mais intensidade e acabam surpreendendo defesas que estavam preparadas para outros nomes. Resumindo de forma direta, o Vasco sofre mais quando perde intensidade e marcação no meio. O Grêmio sente mais quando perde criatividade e organização ofensiva. E isso deixa o jogo completamente aberto, dependendo de quem estiver fora. Fica o alerta final. Nesse confronto, os desfalques não são apenas um detalhe. São o fator que pode inclinar totalmente o jogo para um lado. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 10. Avaí e Juventude. Esse é aquele tipo de jogo onde muita gente olha a tabela, mas quem presta atenção nos desfalques pode sair na frente. Avaí contra a Juventude tem tudo para ser decidido justamente nesses detalhes. Começando pelo Avaí, os jogos oficiais já disputados mostram uma equipe que depende muito da organização defensiva e da consistência no meio-campo. Não é um time que costuma se expor muito, mas precisa estar compacto para funcionar. Quando o Avaí tem desfalques no sistema defensivo, o impacto é imediato. A equipe perde encaixe, começa a dar mais espaço entre linhas e sofre principalmente com infiltrações. E isso já ficou claro em partidas anteriores, onde pequenas mudanças na defesa resultaram em grandes dificuldades. Agora, quando as ausências são no meio-campo, o problema muda de forma, mas continua sério. O time perde capacidade de marcação, demora mais para recompor e acaba deixando o adversário jogar com mais liberdade. E em um jogo equilibrado como esse, isso pode ser decisivo. No ataque, o Avaí já não é um time de grande produção ofensiva. Então, quando faltam peças na frente, o time praticamente perde sua capacidade de pressionar. Passa a depender muito de bolas paradas e jogadas isoladas. Do outro lado, o Juventude apresenta um comportamento interessante nos jogos já realizados. É uma equipe que gosta de competir, tem intensidade e tenta explorar erros do adversário. Mas também é um time que sente bastante quando não está completo. Quando o Juventude perde jogadores do meio-campo, principalmente aqueles que ajudam na marcação e na transição, o time perde equilíbrio. Fica mais espaçado, marca pior e dá mais oportunidades ao adversário. E tem um ponto importante. Quando há desfalques no ataque, o Juventude perde eficiência. Até consegue chegar, mas finaliza mal. Escolhe pior as jogadas e transforma menos chances em gol. Agora vem o ponto-chave desse confronto. Quem sofre mais? O Avaí tende a ser mais prejudicado quando perde sua estrutura defensiva e o controle do meio-campo, porque seu estilo depende muito disso. Já o Juventude sente mais quando perde intensidade e eficiência, principalmente no ataque. E é exatamente aqui que pode surgir a surpresa. Se o Avaí estiver com desfalques defensivos ou no meio, o Juventude ganha um cenário muito favorável. Vai encontrar mais espaço, conseguir pressionar e aumentar suas chances de dominar o jogo. Mas se o Juventude vier com problemas no ataque ou sem jogadores importantes na transição, o Avaí pode crescer. Porque mesmo sendo um time mais reativo, sabe aproveitar erros e jogar com o placar. Agora, uma dica prática para você que quer analisar melhor esse tipo de jogo.
Não subestime o impacto de um único desfalque em times equilibrados. Em equipes como essas, que não têm tanta diferença técnica, qualquer ausência pode pesar muito mais. Outro detalhe importante: observe o comportamento dos substitutos. Às vezes, um jogador que entra pode mudar completamente o estilo do time, seja deixando o jogo mais lento ou mais direto. E nesse confronto, isso pode ser determinante. Resumindo de forma direta, o Avaí sofre mais quando perde organização e proteção defensiva. O Juventude sente mais quando perde intensidade e capacidade de decisão. E isso deixa o jogo totalmente aberto, dependendo de quem estiver fora. Fica o alerta final. Esse é o típico jogo onde a escalação define o rumo. Quem entender os desfalques corretamente, sai na frente. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 11. Náutico e Criciúma. Esse aqui é o típico confronto onde quem entende os desfalques enxerga o jogo de um jeito completamente diferente. Náutico contra Criciúma promete ser decidido muito mais pelos detalhes do que pela diferença técnica. Começando pelo Náutico, os jogos oficiais já disputados deixam claro um padrão. É um time que depende muito da intensidade e da organização no meio-campo. Quando está completo, consegue competir bem, pressionar e equilibrar as ações. Só que quando surgem desfalques nesse setor, principalmente de volantes ou jogadores de transição, o impacto é imediato. O time perde capacidade de marcação, começa a dar mais espaço entre linhas e tem dificuldade para recompor. E isso já ficou evidente em partidas recentes, onde o Náutico acabou sendo dominado justamente por não conseguir sustentar o meio-campo. Na defesa, as ausências também pesam bastante. Sem seus jogadores mais consistentes, o time perde segurança, comete mais erros posicionais e sofre, principalmente em bolas aéreas e jogadas rápidas. E no ataque, o cenário não melhora muito. Quando há desfalques ofensivos, o Náutico perde presença na área e passa a depender muito de jogadas isoladas. Ou seja, cria pouco e finaliza menos ainda. Agora, olhando o Criciúma, o comportamento é diferente, mas também tem pontos sensíveis. Nos jogos já realizados, o Criciúma mostrou ser uma equipe organizada, que gosta de controlar o ritmo quando possível, mas também sabe jogar de forma reativa. Só que esse equilíbrio depende muito de peças específicas. Quando o Criciúma perde jogadores do meio-campo, especialmente aqueles que ajudam na construção, o time perde fluidez. A bola não chega com qualidade ao ataque, e a equipe passa a forçar mais jogadas diretas. Outro ponto crítico é o setor ofensivo. Quando faltam jogadores decisivos, o Criciúma até consegue manter o controle em alguns momentos, mas perde eficiência. Chega, mas não resolve. Agora vem o ponto mais importante desse jogo. Quem sofre mais? O Náutico tende a ser mais prejudicado quando tem desfalques, principalmente no meio e na defesa, porque seu modelo de jogo depende muito da intensidade e da compactação. Sem isso, o time perde competitividade. Já o Criciúma, mesmo com ausências, costuma manter uma estrutura mais sólida, mas sente quando perde qualidade na criação e no ataque. E é exatamente aqui que pode surgir a surpresa. Se o Criciúma vier com desfalques ofensivos ou no meio criativo, o Náutico pode crescer no jogo. Mesmo com limitações, é um time que compete. E contra um adversário menos eficiente. Isso pode equilibrar tudo. Por outro lado, se o Náutico estiver com problemas no meio-campo ou na defesa, o Criciúma tende a dominar. Vai encontrar espaço, controlar melhor o jogo e aumentar suas chances de vitória. Agora, uma dica prática que pode elevar muito sua análise. Sempre observe o tipo de desfalque, não só a quantidade. Um volante fora pode desmontar todo o sistema. Um atacante fora pode reduzir drasticamente a eficiência. E nesse confronto, isso é determinante.
Outro detalhe importante: jogadores substitutos podem ser decisivos justamente por serem menos previsíveis. Em muitos casos, entram com mais intensidade e acabam mudando o ritmo do jogo. Resumindo de forma direta, o Náutico sofre mais quando perde intensidade e organização no meio e na defesa. O Criciúma sente mais quando perde criatividade e poder de decisão no ataque. E isso deixa o jogo completamente em aberto, dependendo de quem estiver fora. Fica o alerta final. Nesse confronto, os desfalques não são apenas um detalhe. São o fator principal que pode definir o resultado. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 12. Goiás e América Mineiro. Tem jogo que parece equilibrado no papel, mas quando você olha os desfalques com atenção, começa a enxergar onde está a verdadeira vantagem. E esse confronto entre Goiás e América Mineiro é exatamente assim. Começando pelo Goiás, os jogos oficiais já disputados mostram um time que depende muito da consistência defensiva e da organização no meio-campo. Quando está completo, consegue competir bem, controlar espaços e dificultar o jogo do adversário. Só que quando surgem desfalques, principalmente no sistema defensivo ou no meio de marcação, o impacto é direto. O time perde compactação, começa a dar mais espaço entre linhas e tem dificuldade para segurar equipes que trabalham bem a bola. E isso já ficou claro em partidas anteriores. Quando o Goiás não consegue proteger bem sua defesa, acaba sofrendo mais finalizações e perde controle do ritmo do jogo. No ataque, a situação também merece atenção. Quando faltam jogadores de velocidade ou referência, o time perde profundidade, fica mais previsível, cria menos chances claras e passa a depender muito de bolas paradas. Agora, olhando o América Mineiro, o cenário muda bastante, mas também tem pontos críticos. Nos jogos já realizados, o América mostrou ser uma equipe que gosta de propor o jogo, trabalhar a bola e criar oportunidades com mais volume ofensivo. Só que esse estilo depende muito de peças específicas. Quando o América perde jogadores do meio-campo criativo, o time sente muito. A construção fica mais lenta, menos eficiente e o ataque passa a receber a bola em piores condições. E tem um detalhe importante. Quando há desfalques no setor ofensivo, o América continua criando, mas perde qualidade na finalização. Ou seja, chega bastante, mas converte pouco. Agora vem o ponto-chave desse confronto. Quem sofre mais? O Goiás tende a ser mais prejudicado quando perde sua base defensiva e o controle do meio, porque seu modelo depende muito da organização. Já o América Mineiro sente mais quando perde criatividade e eficiência ofensiva. E é exatamente aqui que pode surgir a surpresa. Se o Goiás estiver com desfalques defensivos ou no meio, o América ganha um cenário muito favorável. Vai conseguir trabalhar a bola com mais liberdade, controlar o jogo e aumentar o volume ofensivo. Mas se o América vier sem seus principais criadores ou finalizadores, o Goiás pode crescer. Porque mesmo sendo mais reativo, é um time que sabe aproveitar erros e jogar de forma estratégica. Agora, uma dica prática que pode fazer muita diferença. Não analise só quem está fora. Pense no impacto tático. Um zagueiro fora pode afetar a linha defensiva inteira. Um meia fora pode travar toda a criação. E nesse jogo, isso é fundamental. Outro detalhe importante: substitutos podem mudar o estilo da equipe. Às vezes, o time perde qualidade técnica, mas ganha intensidade. E isso pode equilibrar ou até virar o jogo. Resumindo de forma direta, o Goiás sofre mais quando perde organização defensiva e controle do meio. O América Mineiro sente mais quando perde criatividade e eficiência no ataque. E isso deixa o confronto totalmente aberto, dependendo de quem estiver fora. Fica o alerta final. Esse é o tipo de jogo onde entender os desfalques pode ser a diferença entre acertar
ou errar a leitura. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 13. Internacional e Chapecoense. Esse é aquele jogo onde muita gente olha só o tamanho das equipes, mas quem analisa os desfalques enxerga o verdadeiro cenário. Internacional contra Chapecoense pode mudar completamente dependendo de quem estiver fora. Começando pelo Internacional, os jogos oficiais já disputados mostram um time que gosta de controlar o jogo, trabalhar a bola e construir com paciência. Só que esse estilo depende muito de peças específicas, principalmente no meio-campo. Quando o Inter perde jogadores de criação, o impacto é imediato. O time até mantém a posse, mas perde objetividade. A circulação fica mais lenta, as jogadas previsíveis e o adversário passa a se sentir mais confortável defensivamente. E tem mais. Quando há desfalques no ataque, principalmente de jogadores decisivos, o Inter continua criando, mas perde eficiência. Chega mais vezes, mas finaliza pior. E isso pode complicar um jogo que, teoricamente, seria controlado. Agora, um ponto que pouca gente observa. Quando o Internacional tem ausências na defesa, o time também sofre mais do que parece, porque ao subir suas linhas, acaba ficando mais vulnerável a contra-ataques. E isso já apareceu em partidas anteriores. Agora, olhando a Chapecoense, o cenário é diferente, mas igualmente sensível. Nos jogos já realizados, a Chape mostrou ser uma equipe que depende muito da organização defensiva e da disciplina tática. Não é um time que costuma propor o jogo, mas sabe competir quando está bem estruturado. Só que quando surgem desfalques na defesa ou no meio de marcação, o impacto é direto. A equipe perde compactação, começa a dar mais espaço e sofre, principalmente, contra times que sabem trabalhar a bola. Exatamente o perfil do Internacional. No ataque, a situação é ainda mais delicada. Quando faltam jogadores ofensivos, a Chapecoense perde praticamente toda sua capacidade de contra-atacar. Fica presa no campo defensivo e tem dificuldade até para sair jogando. Agora vem o ponto-chave desse confronto. Quem sofre mais? A Chapecoense tende a ser mais prejudicada quando tem desfalques, porque depende muito do coletivo funcionando perfeitamente. Qualquer ausência já compromete a estrutura. Já o Internacional, mesmo com desfalques, consegue manter um nível competitivo, mas perde qualidade na criação e na finalização. E é exatamente aqui que pode surgir a surpresa. Se o Internacional estiver com desfalques no meio criativo ou no ataque, a Chapecoense pode crescer no jogo. Porque mesmo sendo inferior tecnicamente, é um time que se fecha bem e aproveita erros. Mas se a Chapecoense vier com problemas defensivos ou sem força no meio, o Internacional tende a dominar completamente. Vai controlar o jogo, criar volume e aumentar muito suas chances. Agora uma dica prática que pode mudar sua análise. Não olhe só o nome do jogador que está fora. Pense no impacto no sistema. Um meia fora pode travar toda a criação. Um volante fora pode abrir espaço para o adversário. E nesse jogo, isso é fundamental. Outro detalhe importante. Substitutos podem ser decisivos justamente por mudarem o padrão do time. Às vezes, o time perde qualidade técnica, mas ganha intensidade. E isso pode surpreender. Resumindo de forma direta, o Internacional sofre mais quando perde criatividade e eficiência ofensiva. A Chapecoense sofre mais quando perde organização defensiva e capacidade de competir. E isso deixa o jogo totalmente condicionado aos desfalques. Fica o alerta final. Esse é o tipo de confronto onde a escalação define o nível de domínio. Quem entender os desfalques corretamente, sai na frente. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 14, Vitória e Mirassol. Agora presta atenção nesse confronto, porque aqui os desfalques podem ser o detalhe que muda completamente o jogo entre Vitória e Mirassol.
O Vitória, nos jogos oficiais já disputados, mostrou um time que depende muito da intensidade, principalmente jogando em casa. É uma equipe que cresce com pressão, com apoio da torcida e com imposição física. Só que esse modelo começa a falhar quando peças importantes ficam de fora. Quando o Vitória tem desfalques no meio-campo, principalmente jogadores que ajudam na marcação e na transição, o time perde equilíbrio. A pressão diminui, o adversário passa a ter mais espaço e o jogo começa a ficar mais controlado pelo outro lado. E tem um detalhe importante. Quando isso aconteceu em partidas anteriores, o Vitória até tentou manter o ritmo, mas ficou mais vulnerável. Ou seja, atacou com menos eficiência e ainda se expôs mais defensivamente. Na defesa, as ausências também pesam bastante. Sem seus jogadores mais consistentes, o time sofre mais com bolas nas costas e infiltrações. E contra um adversário organizado, isso pode ser fatal. Agora, olhando o Mirassol, o cenário é interessante, porque é um time que vem mostrando organização e disciplina, tática nos jogos já realizados. Não é uma equipe que se desorganiza facilmente, mas também depende de peças específicas para manter esse padrão. Quando o Mirassol perde jogadores do meio-campo, principalmente aqueles que ajudam na construção, o time perde fluidez. A bola não chega com qualidade ao ataque, e a equipe passa a depender mais de jogadas diretas. E no ataque, o impacto dos desfalques é ainda mais claro. Quando faltam jogadores decisivos, o Mirassol até consegue competir, mas perde eficiência. Cria menos, finaliza pior e diminui muito sua capacidade de surpreender. Agora vem o ponto-chave desse jogo. Quem sofre mais? O Vitória tende a ser mais prejudicado quando perde intensidade e consistência no meio e na defesa, porque seu estilo depende muito disso. Já o Mirassol sente mais quando perde qualidade na construção e no ataque. E é exatamente aqui que pode surgir a surpresa. Se o Vitória estiver com desfalques importantes no meio-campo ou na defesa, o Mirassol pode crescer bastante. Vai encontrar mais espaço, conseguir trabalhar melhor a bola e aumentar suas chances de controlar o jogo. Mas se o Mirassol vier com ausências no setor ofensivo ou sem seus principais articuladores, o Vitória ganha vantagem, porque vai conseguir impor ritmo, pressionar e explorar os erros do adversário. Agora, uma dica prática que pode elevar muito sua análise. Sempre observe o impacto coletivo dos desfalques. Um jogador fora não afeta só a posição dele, afeta o comportamento do time inteiro. Por exemplo, um volante fora pode fazer a defesa recuar mais. Um atacante fora pode tirar completamente a profundidade ofensiva. E nesse jogo, isso pode ser determinante. Outro detalhe importante: jogadores substitutos podem ser decisivos justamente por entrarem sem tanta pressão. Em muitos casos, acabam surpreendendo e mudando o rumo da partida. Resumindo de forma direta, o Vitória sofre mais quando perde intensidade e equilíbrio defensivo. O Mirassol sente mais quando perde criatividade e eficiência ofensiva. E isso deixa o jogo totalmente condicionado aos desfalques. Fica o alerta final. Nesse confronto, entender quem está fora pode ser o diferencial entre acertar ou errar a leitura do jogo. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Se essa leitura te ajudou a entender melhor a loteca de hoje, deixa o like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Se inscreve no canal, porque todo dia tem leitura dos jogos e toda semana tem análise completa da loteca. Amanhã eu volto com o placar plausível dos jogos do dia, então passa aqui de novo. Menos palpite, mais leitura de jogo. Valeu!